Pessoal, seguinte, essa aula, ela é uma aula que vai falar muito de nomenclatura, tá? Pretérito, perfeito, imperfeito. O que eu vou fazer? Eu vou caprichar na explicação, vou fazer ela só no momento dela, e eu indico que essa aula ela seja assistida pelo menos mais umas 2 vezes, para você se ambientar a esses nomes todos que eu estou usando, tá? Cláudia, normal eu, de repente, me sentir dentro de um universo com muitos nomes e eu ficar com medo de não lembrar de todos eles? Normal. Por isso que você está fazendo um curso que vai ficar gravado e você vai poder assistir mais de uma vez. Tá? Aí fica a seu critério, tá bom? Então, eu vou começar. Os verbos da língua portuguesa, eles representam aí, né, a parte mais importante da linguagem, que é a relação das declarações de estados, ações, fenômenos naturais. Verbo é algo muito importante, tanto que existe até um conteúdo bíblico associado à palavra verbo, que diz do início fez-se o verbo, né? E existem aí muitas explicações, todas são adequadas em relação a essa informação. O verbo é a base, é a alma, é a essência, é o ponto determinante da frase. Por isso que a gente diz que a oração se organiza em torno do verbo. Aqui já não é mais religioso, a oração os termos se organizam em torno do verbo, tá? Então, o verbo é muito importante. Como é que se estuda um verbo? Começa primeiro entendendo que esse verbo ele representa situações diferentes. Por exemplo, ó, dá uma olhada. Eu tenho aqui, ó, 3 verbos. Mudará, ó, estão e, ó, choveu. Tá vendo? Eu vou olhar para a minha informação acima e entender o seguinte, que um verbo pode expressar uma ação, um estado e um fenômeno natural. Se eu entendi isso e eu estou assistindo a uma aula de verbo, eu preciso fazer conexões. Por exemplo, ó, isso aqui é um fenômeno natural. Se eu olho para isso aqui é uma ação. E se eu olho isso aqui, eu entendo que eu estou ligando os cientistas a um estado desse cientista. Então, esse é um verbo que indica estado. Cláudia, é possível que eu encontre exercícios falando disso? Gente, eu vou puxar da minha memória uma questão da Federal do Paraná, do ano passado, que falava sobre verbos que indicavam movimentos do pensamento. Verbos do pensamento, tá? Então, é possível, sim, que cada uma dessas provas, dessas questões que vocês lerão, elas façam recortes sobre qual é o valor do verbo na frase, tá? Então, ele pode indicar uma ação do pensamento, tipo refletir, questionar, decidir, tá? Ele pode indicar uma ação corporal, movimentar-se, tá? Ele pode indicar um estado, está triste, ficou triste, permanece triste, tá? Aqui eu até queria fazer uma pequena observação, que existe uma diferença entre o ser e o estar, que normalmente a gente brinca, né? Eu estou doente, eu sou doente, né? A permanência e a temporalidade. Eu sou casada, eu estou casada. Esse aqui já dá uma pista, né? Ih, vai largar, ó, né? Então, existe essa característica que os verbos eles podem indicar como mudanças, tá? E toda essa sutileza de leitura, gente, isso é conteúdo de questão. O pessoal adora ficar observando se você está atento nessas escolhas de uma palavra e não de outra, tá bom? Então, isso é conceito. Como é que a gente começa a estudar verbo? A gente começa entendendo que os verbos, eles pertencem a 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira. Como é que eu estudo a conjugação de um verbo? Eu estudo assim, ó.
Eu olho para os verbos, veja, esses verbos todos aqui, ó, estão no que nós chamamos de infinitivo. Tá? Infinitivo. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? O infinitivo mostra esses verbos desse jeito aqui, ó. Terminados em ar, ir. Tá vendo? Ó. Ar, ir. Tá vendo? Essa terminação ar, ir é a terminação que eu uso para indicar que ele é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, todos os verbos terminados em ar são verbos de primeira conjugação. Terminados em verbos de segunda conjugação. E terminados em ir, verbos de terceira conjugação. Cláudia, mas por que é que você colocou o or aqui na história? Alguém lembra dessa história? E colocou o or aqui, porque o verbo é isso mesmo. Aí, ó, o verbo por, né, que deu a luz aí aos verbos terminados em OR, ele veio do verbo poer. Tá? Daí a ideia de sol poente, veio do sol poer. E aí, por terminar em ER, né, deixamos aí juntos, ó, tá? Quarta, não tem quarta conjugação. Se algum dia você ouviu falar de quarta conjugação, essa é uma situação. Não é? Eu estou aqui olhando para o lado, que ela acordou, está fazendo uns movimentos esquisitos com a cabeça, achei até que ela estava meio estranha, assim, meio possuída, mas agora voltou normal, já vou voltar a roncar. Ó. Aí aqui, veja só, o que acontece? Então, nessa construção aqui, muito louca essa cachorra, ó, nessa construção aqui, a gente apenas entendeu que os verbos se organizam dessa forma, verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. É assim que funciona. Bom, então vamos imaginar que eu pergunte a vocês assim: avisaremos, que conjugação? Você pensa, avisaremos, vem de avisar, avisar termina em ar, primeira conjugação. Vamos pegar o verbo, sei lá, sorriria, vem do verbo sorrir, sorrir termina em ir, então eu tenho um verbo de terceira conjugação. É assim que funciona. É só isso, tá? Tem muita coisa que não. Agora a gente vai falar dos modos verbais. Então, presta atenção. Quando você diz assim, vamos estudar os modos verbais, é que você vai olhar para uma palavra como essa, viajarei, e você vai tentar entender que quando uma pessoa diz eu viajarei, ela tem uma intenção diferente do se eu viajasse, ou quando eu viajar, ou viaje. Então, o que acontece? Os modos verbais, eles representam como eu represento a ação. Se eu represento um fato, a gente diz que ele é indicativo. Se eu represento um desejo, uma hipótese do que eu quero ou que aconteceu, eu chamo isso de subjuntivo. E se eu uso a palavra para ordenar, orientar, eu chamo isso de imperativo. Então, se você tem um grifa-texto, é hora de usar. Eu sei que a Sara tem. Ó, então, vamos lá. Exprime a atitude de certeza. Então, ó, pinta a palavra certeza e pinta indicativo. Tá? Beleza? Agora, no subjuntivo, pinta a palavra subjuntivo e pinta a expressão hipótese. Pinta mais uma, não custa nada. Dúvida. Tá? E no imperativo, ó, pinta ordem e pinta pedido, tá bom? Ó, tá? Então, viajarei é um relato do futuro. Se você voltasse, ó, é uma hipótese do que eu imaginei poder acontecer. E volte
é uma ordem, tá? Beleza? Bom, mas, Cláudia, como é que eu faço? Vai ter uma hora que eu vou conjugar o modo indicativo? Tipo, tem modo indicativo, vai ter um monte de verbo. Não é assim. Cada um desses modos conjuga tempos. Então, por exemplo, ó, o indicativo tem 6 tempos. O subjuntivo tem 3 tempos. E o imperativo não tem tempo verbal. Porque a ordem ela está associada ao momento da fala. Coma, veja, volte. Por mais que você produza uma ideia de futuro dizendo volte amanhã, né? Quem está projetando o futuro é o amanhã, porque o volte está projetando a ideia de ação do presente, né? Que se gruda aí a uma outra informação e gera essa informação de futuro, tá? Mas para esse slide, que é um slide muito importante, para esse slide, gruda indicativo, certeza, subjuntivo, hipótese, imperativo, ordem. Gruda. Agora vamos começar os tempos verbais. A gente vai começar aqui, ó. Lembra que eu disse que são 6 tempos do modo indicativo? Aqui, ó. Todos eles aqui. Tá? Agora a gente vai começar a organizar isso. Bom, o presente. O presente ele indica uma ação no momento da fala. Tipo assim, ó. Eu abro a garrafa, tá vendo? Eu escrevo, né, no slide. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra uma ação costumeira. Eu bebo água. É uma ação costumeira. E está no presente. Eu dou aula. É uma ação costumeira. Está no presente. Tá? Então, ó, vamos conjugar 3 verbos juntos. Ó, vamos conjugar o verbo cantar, beber e partir. Tá? Ó, então, ó, no presente, eu canto, eu bebo, eu parto. Ó, eu peguei um verbo de primeira conjugação, um de segunda e um de terceira, tá? Para a gente fazer as 3. Pretérito perfeito. A palavra pretérito perfeito, ela tem que te grudar a um conteúdo, que é assim. O pretérito, ele é dividido em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E acredite, você usa os 3. O pretérito perfeito, ele indica um passado pontual. Ô, Cláudia, eu não entendi nada até agora esse passado pontual. Você vai desenhar um ponto aqui para mim, ó. Um ponto. Você sabe o que o ponto representa, né? O fim. O que acabou. Então, um passado pontual é um passado encerrado. É assim, tá? Então, ó, eu cantei, eu bebi, eu parti. Ó, são 3 relatos de situações já concluídas. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Percebe? É assim que funciona. Está resolvido. Eu bebi, eu parti, eu comi, eu vivi. Não está em ação, está concluído. Cláudia, tem a ver com a ideia de uma vez, 2 vezes? Não. Tem a ver com a ideia de relatar um fato concluído. O pretérito imperfeito é o que a gente chama de passado habitual. É aquele que se repetiu. Para gerar essa sensação de que se repetiu, o verbo ele mostra isso num ajuste. Ó, eu cantava. Olha como isso dá a mesma sensação de repetição. Eu bebia. Ó, tá vendo? Eu partia. Eu não fiz uma vez só. Houve uma repetição e um desejo de se mostrar essa repetição no verbo. Então, quando eu digo eu viajava, é diferente do eu viajei. O eu viajava mostra um hábito, o eu viajei mostra um fato concluído. Essa é a diferença. O passado do passado vai me pedir para mostrar isso aqui para vocês. Ó, observe. Quando a gente usa essa informação, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estou escrevendo uma história
tá? Tipo, eu estou olhando uma entrevista. Isso aqui é uma entrevista, né? Um fragmento de entrevista, né? Por isso que a gente chama de discurso direto, né? As pessoas estão falando por elas mesmas, né? Quando a gente olha para essa informação, a gente percebe que existem. Vocês devem estar prestando bastante atenção agora, tá? A gente olha para esse fragmento de texto e a gente percebe, ó, que os verbos estão no passado, ó. O jornalista perguntou, né? O senhor leu, ó, tá vendo? É tudo passado. Eu li, ó, é tudo passado, certo? E aí eu peço que você conte o que você leu. A gente vai fazer um resumo dessa entrevista. Se você for assistir a esse vídeo, ou se você estiver assistindo a esse vídeo depois da aula, tenta fazer essa transposição antes da minha resposta, para você ver se você fez o jogo certo. A resposta certa é a seguinte: o comando dessa atividade é resumir a entrevista. Quando a gente resume uma coisa, a gente enxuga informações. O que é enxugar informações? A gente tira informações que se replicam. Numa entrevista, a pergunta ela é replicada na resposta. No resumo, não. Por isso que a gente vai fazer um movimento de enxugar informações. E quando eu for enxugar a informação, eu preciso estar atento a um aspecto. O que eu estou fazendo é relatando uma entrevista do passado. E essa entrevista, ela relata fatos anteriores à entrevista. Então, significa que existe o passado da entrevista e um passado anterior ao da entrevista. Percebe que eles não são simultâneos? Então, para mostrar para o meu leitor que existe esse retrocesso, né? Esse passado a mais, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Quer ver? O jornalista perguntou, o senhor leu? Eu li. Então, a gente vai dizer assim, ó. O entrevistado, ó. Aí a gente escolhe um verbo, né? Que garante que eu vou conseguir expressar o que aconteceu, né? Ó, o entrevistado afirmou, podia ser assegurou, garantiu. E por que eu usei afirmou no passado? Porque eu preciso entender que isso já aconteceu, não é no momento da minha escrita, é anterior à minha escrita. Ele afirmou que. Aí é que tá. Se eu digo, ele afirmou que leu, percebe que eles estão no mesmo tempo? Afirmou e leu ao mesmo tempo. Mas não é isso. O afirmou é o tempo da entrevista. O leu é antes da entrevista. Então, ele afirmou que... Aí você tem três opções. Que lera, ou que havia lido, ou que... Já vou pegar você. Tinha lido. O texto. As declarações. Tá? Peraí. Peraí, não é para vocês, não, é para a Mora. Peraí. Sim, senhora. Pronto. Aí. Aí. Então, vamos pensar junto. Esse aqui, ó. Esse aqui, você acredita? Esse aqui, ó. Esse aqui é o tal do pretérito mais que perfeito. Entendeu como é que funciona? Eu posso fazer das três formas. Elas estão adequadas. Todo mundo que já teve essa aula comigo sabe que eu faço uma análise comparativa, né? Eu digo que essa aqui é a Geisa, ó. Muito chique, nosso professor de redação. Essa aqui, ó, é uma pessoa mais arrojada, provavelmente aí mais humilde, selvagem, eu. E essa aqui deve ser quem? Sei lá, uma pessoa meio termo, assim. Entende? Por isso que a gente acaba fazendo uma escolha, né? Como é que a gente quer se apresentar no texto? De uma forma
mais elegante, de uma forma mais amena, de uma forma mais simples, né? Fica aí a critério de vocês. Esse é o pretérito mais que perfeito. Olha que bonitinho. Esse é o mais que perfeito. Tá? Não tem saída. E é tão interessante, né, que se você olhar o afirmou, ele é um pretérito perfeito, né? E esse aqui é mais antigo que o perfeito. Por isso que a gente diz que ele é mais que perfeito. Porque ele é o desdobramento do passado perfeito, tá? É assim que funciona. Eu vou voltar aqui na minha anotação, tá? Depois eu dou uma passadinha aqui se alguém precisar. Então, o passado do passado vai ser assim, ó. Cantara ou tinha cantado, havia cantado. Bebera ou havia bebido, tinha bebido. E partira ou havia partido, tá? Então, numa frase, tem que ter o pretérito perfeito para poder usar o mais que perfeito? Não precisa estar na mesma frase, mas precisa que a projeção desse, desse retrocesso, ela tem que existir. Você não pode do nada falar, eu bebera. Né? Você tem que dizer, quando você chegou, eu já havia bebido. Então, você projetou uma ação para dizer que antes dela uma coisa aconteceu. Tá? O lera e o perguntara, ó, cuidado com o acento. Lera, perguntara, tá? Senão fica perguntará. Ele pode ser usado sim, sim. Eu já fiz isso umas 28 vezes. Nossa, me dá um nervoso, que eu não quero pôr o acento e ele vai lá e põe no meu lugar. Dá um nervoso, ó. Você pode escolher usar perguntara ou havia perguntado, ou tinha perguntado. Você pode escolher isso, tá? Não há problema algum, tá bom? Não sofra, tá? Cuidado que você vai fazer os desses vestibulares aí que pode digitar a redação, dá um nervoso, que às vezes pode ajudar, atrapalha a gente, tá bom? Então, pode, não há problema. Combinado? Bom, outra coisa importante. O futuro. O futuro, ele apresenta para a gente duas ideias. O futuro do presente, que é onde eu estou projetando o meu futuro, ou o futuro que eu imaginei, que ele foi projetado, mas não concluído, que é chamado de futuro do pretérito. Então, o futuro do presente é assim: eu estudarei, eu falarei, eu guardarei, eu buscarei. Eu estou projetando essa informação. Agora, quando eu digo, eu estudaria, eu falaria, eu entenderia, percebe que tem uma diferença? O buscarei é projeto para fazer. O buscaria é, eu tive essa intenção, mas não vou fazer. Ó, eu ajudarei, um projeto de ação. Eu ajudaria. Eu até projetei fazer, mas não farei. Por isso que existe essa diferença desses projetos. Projetos a serem executados e projetos já abandonados. O futuro do presente, projeto a ser executado. Futuro do pretérito, projeto abandonado. Tá? Então, ó, eu cantarei, eu beberei, eu partirei. E aí, no projeto abandonado, vai ficar, eu cantaria, eu beberia e eu partiria. Beleza? Acho que fica bom de perceber como é que a gente faz esses nossos, como a gente relata esses nossos projetos, tá? Imagino que aí ficou razoável, pelo menos, tá bom? Então, esses são os tempos do modo indicativo. Cláudio, eu quero ficar muito bom em verbos. Você acha que eu devo conjugar os verbos? Não. Eu acho que você deve deixar essa tabela aberta e fazer muitos exercícios sobre tempos verbais que vocês têm aí. Tá? Ficar conjugando o verbo nesse momento da vida, só se você fosse convidado
a conjugar verbos para uma pessoa. Tá? Não é o caso de vocês. Vocês vão ser convidados a descrever. O que acontece com muita frequência é que essa parte aqui, ó, galera, tá? Ela é perguntada. Ah, qual dos verbos aí gera a sensação de passado habitual? Isso aqui eles cobram. É mais interessante esse momento, tá? Enzo, o gerúndio vai chegar daqui uns 4, 5 minutos, que ele está dentro do que a gente chama de forma nominal. Segura só um pouquinho, tá bom? As professoras da infância tomam verbos, mas eu não sei se vocês sabem, até outro dia eu conversei em sala de aula com alguns de vocês, que quando se faz um determinado tipo de concurso público, também se toma verbo, tá? Na fase oral do concurso, tá bom? Então tá aqui, ó. E a pessoa que está fazendo isso, inclusive, provavelmente vai assistir esse pedaço da aula. Agora a gente chegou nos tempos. Lembra que eu disse que eram 3 tempos no modo subjuntivo? Chegamos. Tá? Então, no modo subjuntivo, a gente trabalha com a incerteza, com a dúvida, tá? Então, como é que a gente consegue projetar isso? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ó, era cantar, beber e partir. Olha como é que é. Ó, cante, beba, parta. Aí, se tem alguém agora prestando muita atenção, percebeu que essas 3 palavras que eu usei não revelam hipótese. Elas revelam muito mais ordem. Para que elas revelem hipótese, eu vou adicionar obrigatoriamente uma conjunção. Quer ver? Ainda que eu cante, ainda que eu beba, ainda que eu parta. Quando eu faço essa soma de informações, essas palavras, beba, cante, parta, somada à conjunção, vão gerar uma hipótese do que vai ou do que está acontecendo. Por isso é importante lembrar que aqui você vai colocar assim, ó, uso de conjunção. Tá? Para gerar essa ideia de hipótese, senão não vai funcionar. Outro caso, ó, pretérito imperfeito. Como é que ele funciona? O pretérito imperfeito, ele indica uma condição, uma circunstância e uma causa. Esse aqui é assim, ó, cantasse, bebesse e partisse. Tá vendo? E, Cláudia, como é que eu faço para gerar essa sensação de condição? Aí, presta atenção na Cláudia. Você vai usar conjunção condicional. Olha que lindeza! Ó, se eu cantasse, se eu bebesse, se eu partisse. Ô, Cláudia, mas ela vai aparecer no exercício? Claro. Isso aqui não é uma questão de fé, isso é uma realidade. Ela vai aparecer no exercício. Tá? Tem que aparecer, senão como é que nós vamos chegar às conclusões? Tá bom? Então não é assim, uma dica aqui, faz um. Não, não. Ela está presente. Tá? E para indicar hipótese de futuro, aqui a gente usa essa conjunção. Ó, eu quando. Ó, quando eu cantar. Quando eu beber. Olha isso. Quando eu partir. Você reparou que a gente usou aqui ar, ir? Você lembra o nome disso? Verbo no infinitivo. Então, a gente usa o quando e projeta esse quando para dar a ideia de hipótese de futuro. Quando eu chegar em casa, quando você observar, quando ele entender, olha, tudo projeção de futuro. Projeção de futuro, uma hipótese de futuro. Isso tudo é futuro do subjuntivo. Tá bom? Beleza?
Então, esses são os tempos do subjuntivo. E o imperativo? Você vai fazer um favor para mim. Ó, puxa isso aqui e escreve. Isolados da conjunção, formam o imperativo. Tá? É isso que você vai escrever aí. Beleza? Ó. Tá bom? Bem importante isso, tá? Bom, agora a gente chegou aqui, ó, nessa informação. Quando a gente olha para os tempos verbais, eles entram em uma sintonia de informações. Então, por exemplo, quando eu quero projetar uma ação não executada, eu digo assim, ó, se eu tivesse mais tempo, eu arrumaria minhas coisas. Se eu pudesse, eu viajaria final do ano. Você já deve ter percebido que essa é uma construção constante na nossa vida. Nossa, eu digo assim, nossa, se ele falasse mais baixo, seria mais confortável. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu jantaria fora. Sabe essas coisas assim? Então, o que acontece? Quem que é esse se eu tivesse? Se eu tivesse, tivesse, né? Esse aqui é o que a gente chama de pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse SSE, ó, tá vendo ele aqui, ó. Esse SSE sempre está combinado a essa informação. Você lembra que é o projeto abandonado? Esse é o projeto abandonado, ó. Então, estou relatando por que eu não fiz. Tá? Então, ó, se eu estudaria, abandonei o projeto. Por quê? Se você me ajudasse. Olha eu colocando a conta na sua vida. Ó, eu arrumaria meu quarto, se eu tivesse mais tempo. Então, o que a gente está observando aqui é que existe um efeito combinado para se relatar um fato não alcançado. E esse combinar tem a ver com essas duas informações, hipótese e projeto abandonado. Tá? Então, ó, hipótese. Eu viajaria se tivesse dinheiro. Eu representaria o Brasil se fosse uma atleta boa. Tá? Essa é a lógica. Tá bom? Bom, vamos falar agora de uma coisa que o Enzo conversou há pouco comigo. Olha aqui, Enzo. Eu combinei com você que eu ia falar do gerúndio em poucos minutos, chegou os minutos. Então, quando a gente fala de formas nominais, nós estamos comparando isso aqui, ó. Essa é a parte que você tem que pintar aí no seu slide, tá? Isso é a forma nominal. Ó, tá vendo? E você já vai entender por que é diferente disso. Porque assim, ó, vamos pensar junto. Amei, eu, no passado. Amo, eu, no presente. Amávamos, nós, no pretérito imperfeito. De onde eu tirei isso? Eu tirei isso dessas estruturas aqui finais, ó, que revelam essa informação. Essas estruturas são elas que me fazem olhar para essas palavras e dizer, são verbos. Eu digo, guardei. É um verbo. E por que você sabe que é um verbo? Porque eu tenho várias informações. Ó. Eu sei quem fez, quando fez, o que fez. Tem tudo isso. Percebe? E quando eu não tenho isso, mas eu só tenho a ação. Aí a gente chama isso de forma nominal. Infinitivo, gerúndio e particípio. Calma. Vamos fazer diferente. Até agora, a gente olhou para os verbos e até agora a gente falou, ó, o modo verbal revela como eu relato a ação. O tempo verbal revela quando a ação acontece, aconteceu ou acontecerá. Foi. Agora eu vou olhar para palavras que tenham conteúdo de ação, mas não estão
representando quem faz a ação, não estão representando como se faz a ação, mas trazem um conteúdo da ação, sem essas informações. Essas ideias são chamadas de formas nominais, tá? Então dá uma olhada, ó. Primeira forma nominal é o infinitivo, que a gente já viu. Então a gente vai ter aqui, ó, o amar, o beber, o partir, tá vendo, ó? E aí o infinitivo ele está associado à ideia de primeira, segunda e terceira conjugação. Ele é assim. É isso que ele faz na vida dele. Então isso é o infinitivo, é o fato verbal. É quando você relata a ação, tá? O gerúndio. O gerúndio, ele indica o que nós costumeiramente chamamos de presente contínuo, né? É um fato em desenvolvimento, ele está acontecendo durante o relato. Então, para gerar essa sensação, a gente tem isso aqui, ó. Amando, bebendo e partindo. Tá vendo? Bem desse jeito aí, ó. Tá? Mas o gerúndio, que a gente usa no português, eu estava andando, eu fiquei aqui estudando. Normal, aí não tem problema. Mas tem um pedacinho do português que fala sobre um negócio chamado gerundismo. Isso aqui, ó, se chama vício de linguagem. Que a gente, tá, usou essa expressão para dizer que isso é considerado um erro, tá? Deixa eu te mostrar. Ó, deixa eu colocar aqui. Vou estar enviando. Por que que isso aqui é considerado um erro? Vou estar enviando o texto. Ah, porque tem 3 verbos. Ah, não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ideia de que quando eu somo essas 3 informações, tá? Eu observo que aqui existe um fato futuro. E isso é considerado errado, tá? E isso é gerundismo. E como é que resolve isso? Você pode dizer enviarei, muito bom, ou vou enviar, tá? As duas formas estão adequadas. Isso é certo. Isso é errado, tá? Tem que evitar, beleza? E por que que tem que evitar? Porque o gerúndio ele se compromete com as ações de presentes continuados, tá bom? E não com o futuro, tá? Então, passamos pelo gerundismo, põe um ponto de exclamação aí, ele é importante, tá? E chegamos ao particípio. O particípio ele indica as ações que se concluíram, que se encerraram, tá? Então, a gente tem no particípio duas terminações, a regular e a irregular. Então, por exemplo, ó, quando o particípio, vamos pegar um caso aqui, ó. Particípio do verbo amar, amado. Particípio do verbo comer, comido. Particípio do verbo ler, lido. Particípio do verbo estudar, estudado. Ó, começa a perceber que tem um padrão, né? Ó, tá vendo? Ado, ido, ado. Esse é o particípio regular. Ó, particípio do verbo falar, falado. Particípio do verbo beber, bebido. Ó, tá vendo? E quando não tem essa terminação, aí a gente dá uns bola fora feio. Sabe quando a gente diz abrido, escrevido, né, fazido? Não sei se algum dia você soltou esse bola fora. Então, a gente está errando, porque o certo aqui, né, o ideal seria, ó, particípio do verbo abrir. Aberto, ó, já fugiu do padrão.
Então, ele não termina daquele jeito regularzinho, né? Sempre igual. Ó, particípio do verbo por. É posto, acredita? Particípio do verbo escrever. Escrito. Tá vendo? Muda o padrão, tá? É isso. Então, esse é o regular, esse é o irregular. Olhar o final. Olhar o final da palavra, o final do verbo. Ah, eu vou falar isso aí já. Espera aí. Fica o próximo slide, inclusive, tá? Beleza? É isso aqui, ó. Formas abundantes, tá? Dá uma olhada. Tem verbo no português que é assim, ó. Dá uma olhada. Tem o regular, tá vendo? Todo mundo terminado em ado, ido. E eles têm os equivalentes. Ó. Então, você pode usar os dois. As duas estruturas estão certas. Veja, não tem aberto, abrido, só tem aberto. Mas na língua portuguesa existe aceso, acendido, impresso, imprimido, gasto, gastado. Quando tem essas duas formas para a mesma coisa, a gente entende que está sobrando palavra. Tem muita palavra para a mesma coisa. Aí a gente coloca uma certa lógica no negócio e aplica essa ideia da Dani, que é assim, ó. Quando for regular, a gente vai acompanhar esse verbo do verbo ter ou do verbo haver. Perfeita a sua observação. E quando for irregular, a gente vai acompanhar do ser ou do estar. E vai ficar ótimo. Por exemplo, ó, tinha aceitado, havia gastado, tinha imprimido. Ok. Agora vamos fazer o contrário, ó. É gasto, está aceito, foi impresso. Percebeu? Então, a gente só precisa lembrar que, às vezes, os verbos têm duas estruturas, são chamados de abundantes, e que, nesse caso dos abundantes, eu preciso me perceber, eu preciso me atentar ao verbo que vai acompanhar essas estruturas, tá? Então, olha só, ó, como é que chama isso, né? Essa estrutura composta, quando eu pego um verbo e somo outro verbo, locução verbal. Olha que bonitinho. Olha aqui, ó. Isso é bem legal. Ó, por exemplo, o dia está acabando. Se você olhar aqui, ó, você precisou de dois verbos para indicar uma ação. É igual aqui, ó. O clima vai mudar. Dois verbos para indicar uma ação. Então, o que é uma locução? Vocês lembram da história da locução? Locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva. Eu reúno palavras para gerar uma informação. Quando eu reúno verbos para gerar uma ação, locução verbal, né? E aí a gente diz, ó, na locução verbal, o que a gente tem? A gente tem o primeiro, que é o verbo auxiliar, eu vou melhorar isso aqui, e o segundo, que é a tal da forma principal, que é o que a gente entende, forma principal, ó, que é o que a gente entende que traz a informação de sentido. Então, deixa eu mostrar um negócio para vocês, ó, eu vou colocar aqui a expressão amar, ó, é um verbo, eu vou transformar em verbo principal, ó, irei amar, vamos amar. Você percebeu que aqui eu associo eu. Aqui eu associo nós. Compreende isso? Então, essa condição de perceber que esse verbo auxiliar aqui, o que ele faz? Ele indica a pessoa, olha isso. Ele indica o número, ele indica o tempo e ele indica o modo. Ou seja, ele faz tudo que a forma principal não faz. Entende? Então, se eu digo, estamos viajando, eu sei que é nós,
eu sei que é no presente, eu sei que é indicativo. Agora vamos mudar, ó. Se ele viajar, eu já mudei a proposta. Entende? É importante que você observe que o verbo auxiliar, ele se compromete com informações para gerar essa ideia de que a forma que eu estou vendo aqui, ela traz duas palavras, dois verbos que indicam uma ação. É isso. Beleza? A gente vai para verbo de uma forma além dessa, que se chama transitividade e vozes verbais, na primeira semana do módulo 2, que, se eu não me engano, começa já na semana que vem, tá? A gente fala um pouco de verbo, mas do verbo já dentro do processo sintático. Beleza? Eu acho que eu terminei a minha explicação de verbo. Vou parar a gravação, mas vou ficar aqui mais 1 minuto para ver, porque eu acho que tem gente que quer conversar comigo sobre alguma coisa. Espera aí. Parar a gravação. Parar a gravação. Parar.